Olá, eu sou Ítalo Cardoso. Estou aqui na nossa sala de visitas hoje com 3 convidados muito especiais. Nós vamos falar hoje sobre Apolônio de Carvalho, brasileiro ímpar, um brasileiro como poucos, que nasceu em Corumbá no dia 9 de 2 de 1912, portanto faria 100 anos, teria feito 100 anos se estivesse vivo no último dia 9, e Apolônio morreu no dia 23 de 9 de 2005 no Rio de Janeiro. Apolônio de Carvalho, figura muito conhecida no Partido dos Trabalhadores, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, mas antes disso ele tem uma história ímpar, conhecido por Jorge Amado, inclusive, como o homem das 3 pátrias, né? Apolônio participou da revolta de 35 no Brasil, depois, por conta da sua militância, teve que sair do Brasil, participou da resistência espanhola contra o ditador Franco, né? E depois ele foi para a França, onde participou da resistência francesa também na Segunda Guerra, e depois volta ao Brasil, novamente participa das lutas pela redemocratização do Brasil no ano a partir de 64. Eu tenho aqui ao meu lado, né, Raul de Carvalho, que é filho de Apolônio, né? Tem também o médico Aitan Cipai, que é médico do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, faz parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, né? E militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e também foi preso político. Tem aqui, logo vai se juntar a nós aqui, Alípio Freire, jornalista, escritor, também conhecido das lutas por direitos humanos, militante de esquerda, cumpriu pena no presídio Tiradentes, em São Paulo, durante a ditadura. Ele integra o conselho editorial da revista Brasil de Fato e da direção do Núcleo de Preservação da Memória Política. Pois bem, eu outro dia falei aqui sobre a história desse brasileiro que participou com toda a intensidade dos momentos políticos do mundo durante toda a sua existência, e que era visto por muitos como um guerrilheiro, um lutador, mas o Apolônio era extremamente poético, era conhecido inclusive por gostar de dar flores aos militantes. Isso são pessoas que conviveram com ele, que conta para nós. Mas eu resolvi então fazer aqui esta sala de visitas, porque merece toda a nossa reverência, merece todo o nosso respeito, e nós queremos que fique, né, não só dessa sala de visitas, mas de tudo o que se faz no Brasil hoje em comemoração aos 100 anos. A sua esposa está cuidando de lançar um livro, que depois o Raul vai nos contar, né, que fique também o exemplo da sua luta. Por isso eu queria então já passar para o Raul, dizer quem foi Apolônio de Carvalho, o seu pai, né, e quem foi Apolônio de Carvalho do seu ponto de vista político também, porque você pôde militar com ele também e, de certa forma, sentiu diretamente as consequências de ser filho de uma pessoa como foi Apolônio de Carvalho. Então, primeiro gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e dizer que é muito importante ouvir de você, que viveu tão próximo dele, quem foi Apolônio de Carvalho. Tá, obrigado. Eu queria agradecer de início o pronunciamento que você fez, né, da tribuna, no dia do aniversário dele, que ele faria 100 anos, e também esse espaço aqui que você está abrindo para a gente, né? Então, aqui o companheiro Aitan, o companheiro Alípio, que militaram com ele. O Alípio, assim, militou na esquerda, o Aitan militou dentro do partido que ele era membro durante certo período, né? E eu não sei se eu podia falar um pouco mais da parte da vida dele como pessoa, né? Por favor. Então, na realidade, acho que o Apolônio, ele viveu um período muito interessante, né? Ele viveu 93 anos e ele viveu politicamente, ou seja, ele foi um atuante político durante 70 anos. Então é um período muito grande, é um período muito interessante, né? Esse período coincide com o socialismo real, esse período coincide com toda uma transformação da sociedade, né, mundial e brasileira, né? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, e na realidade ele participou de todos esses processos, né? Ele não foi um espectador, ele foi uma pessoa que, ou seja,
tomou posição, tomou partido e se jogou numa militância pelo socialismo, né? Então, na realidade, ele começa em 1935, quando tem um grande movimento que é a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que não é um partido, mas é uma grande frente com o objetivo de transformar a sociedade brasileira. E ele concluiu a vida dele dentro do PT, né, que era uma outra grande frente, também moderna, de transformação da sociedade brasileira. Então, ele esteve imerso durante esses 70 anos nesse processo. Agora, como pessoa, ele era uma pessoa muito especial. O Mário Lago dizia que ele era um poeta com metralhadora, né? E tem uma poesia do Marcelo Mário que fala é luta e suavidade, né? Aliando luta com suavidade, ou seja, uma pessoa que conseguia ser feliz, quando eu estava conversando aqui com a Aitã, conseguia ser feliz no meio de um processo que era um processo muito duro, né? Então, o Apolônio, ele teve sempre como grande prioridade da vida dele a militância. Então, ele era um militante em tempo integral, ele vivia para o processo revolucionário, ele se dedicava de corpo e alma, porém, ele também era uma pessoa que, do ponto de vista pessoal, pretendia viver uma vida e ter um comportamento como ele achava que devia ser o comportamento de uma pessoa do futuro, de uma pessoa de uma sociedade mais avançada. Então ele não era, ou seja, aquela velha bifurcação que existe entre a vida política e a vida particular. Então, muitas vezes o sujeito é muito progressista na vida política, nas manifestações políticas, mas na vida pessoal, na vida doméstica, o cara é um conservador, ou é um machista, ou é um autoritário, ou várias coisas desse tipo. E eu acho que a grande característica dele é que ele procurava ser também um socialista como vida pessoal. Coerência, né? Coerência. Então, ele na verdade, o que eu acho notável, uma das coisas que eu acho notável nele, é que apesar dele ter militado constantemente e priorizar a militância, ele nunca abriu mão de ter uma família, de ter os amigos, de ser solidário, de ser feliz, de dançar. Ele era um bom dançarino. As moças diziam que ele era um pé de valsa excelente nível. E viver a vida. Ou seja, então eu acho interessante, o meu irmão nasceu em 1945, ou seja, ele foi gerado ainda durante a ocupação alemã e a guerra. Então, a pessoa sendo guerrilheiro num país ocupado, ter coragem de gerar um filho, é que é uma pessoa muito otimista, né? É uma pessoa que está acreditando, que tem que viver a vida, né? E ele foi sempre assim, né? Uma pessoa que tentou viver conforme ele achava que devia ser uma vida mais feliz, que era o objetivo da luta dele. Impressionante que a sua fala mostra esse lado importante. Quer dizer, ele conseguiu ser coerente na política e ser coerente também mantendo a sua família, quando permitido, junto, né? Ele foi casado durante quanto tempo com a sua mãe? Olha, ele foi casado com a minha mãe de 43 até 93, então são 50 anos de vida em comum, né? Pois é. E como testemunho ocular desse casamento, foi um casamento muito feliz. E um casamento entre iguais. Casamento entre dois militantes socialistas que tinham responsabilidades, que se dedicavam a essa causa, mas que também tinham uma integração muito grande, um amor muito grande, que permitiu a eles levar essa vida de militante comunista durante tanto tempo, né? Eu queria que o Aitã contasse um pouco, então, da experiência de ter vivido com ele essa vida de organizar um partido, de militar dentro de um partido político com Apolônio de Carvalho. Como o Raul já disse, o Apolônio conseguia ser uma antítese do que a gente via na direção política da esquerda. Eram os caras que se achavam, por causa desse papel de dirigente, eles tinham de ser frios, às vezes tinham de ser extremamente até antipáticos e extremamente cobradores de atitudes revolucionárias que nem sempre eles aderiam. E o Apolônio é essa figura ímpar porque, aliada à coerência, né, todos os momentos, a resistência na Espanha, a resistência na França,
antes no Brasil e depois, ele, na luta contra a intolerância, ele nunca foi intolerante. Nunca foi. E no relacionamento pessoal com a militância, no pessoal, ele era uma figura ímpar. O Apolônio conseguia ser feliz e mais do que isso. Eu me lembro uma discussão com o Zé de Almeida, que escreveu Bagaceira, em que ele falava que o nordestino, além de feliz, podia ser alegre. Então Apolônio era um homem feliz, alegre e coerente. Só para lembrar que nós estamos falando aqui de Apolônio de Carvalho, militante da esquerda brasileira, militante da esquerda mundial, e que teria completado 100 anos no último dia 9. Estamos aqui com seu filho Raul e com o médico Aitan Sipai, que está falando sobre a sua experiência de militância com Apolônio. No nosso relacionamento, na luta clandestina contra a ditadura, eu participei de muitas reuniões, então o Apolônio primeiro dava um espaço especial para os jovens e depois ele não admitia, quer dizer, a priori, quer dizer, qualquer discussão que não fosse colocada de uma forma democrática, de ouvir, inclusive aqueles mais tímidos que não queriam se pronunciar sobre um tipo de atividade política ou tudo isso. Então ele tinha essa capacidade unitária e capacidade também de desarmar os espíritos para a gente ter uma luta mais humana. E mais do que isso, quer dizer, ele é um exemplo de um militante sem a gente apelar para aqueles ícones, porque não é isso que se trata da esquerda, quer dizer, um militante que tinha uma coerência e não só no aspecto político, como no aspecto pessoal. Ele era humano, mas era do humanismo até as últimas consequências. E também não tinha os preconceitos que a esquerda tem, não era esse purismo, quer dizer, ele sabia encarar a realidade como era. E aí a gente está vendo o papel dele na fundação do PT, quer dizer, é um papel de agregar a esquerda a um partido que começava de uma forma muito ampla, muito sem ideologia. E a crítica dele talvez era essa, faltava ideologia ao PT. E nisso aí ele foi o homem que deu uma tônica mais à esquerda a esse processo de redemocratização brasileira, pela coerência dele. Mais do que isso, quer dizer, é muito difícil a gente ver hoje um tipo de homem que nos causa inveja, que teve uma participação tão ampla na luta pelos nossos ideais, que ainda estão na ordem do dia, quer dizer, quer no Brasil, quer na Espanha, quer na França. E em todos eles, com atuação destacada e com a frente ampla. O comando, o vice-comando, não me lembro bem, do Batalhão Internacional, era uma coisa que vale a pena recordar. Vinha gente de todo mundo e o Apolônio participava disso. Era uma torre de Babel em nome de um projeto de luta pela resistência de uma república que se dizia democrática e estava combatendo o nazismo. E aí era uma coisa linda, porque a gente pode até lembrar o Hemingway quando ele diz: por que os sinos batem? Batem por ti e por toda a humanidade. Então, quer dizer, esse sentido geral, universal de esquerda, talvez tenha tido o ápice na resistência espanhola, e o Apolônio fazia parte disso, e depois ele trouxe essa coerência, quer dizer, que a luta de esquerda não é a luta que deve ficar limitada a certos nacionalismo, a certos preconceitos, a certas pequenas divergências que não levam a nada, quer dizer, você enxerga a realidade muito além e está construindo um futuro que pressupõe coerência, mas pressupõe também visão, quer dizer, sem intolerância, sem falsa discussão em política, sem falsa divergência, sem sectarismo, né? Então o Apolônio representa isso, quer dizer, uma visão moderna de um revolucionário que pode cometer erros, mas sabe muito bem o caminho que deve traçar, quer dizer, e o companheirismo, a capacidade de agregar e até coisas assim dessa cordialidade dele. Imagina que o Apolônio visitava a nossa casa na clandestinidade e ele conseguia ser amigo de todos os vizinhos. Ele saía com a minha mulher para passear, comprava rosa para ela e saía de braço dado com ela e ia jantar